Bem-vindo ao Café com Drink. Eu tô aqui tomando um café com drink, café puro com a Bárbara Faz. A gente tá discutindo sobre ser celíaco. Eu, Thalita, psicóloga dos gringos, celíaca, e a Bárbara Fázio, advogada, também celíaca. Você vai saber mais sobre a doença celíaca e também sobre o lúpus no perfil da Bárbara no Instagram, que é @Bafásio, Fázio com dois es, ponto ser celíaco. Aconselho, assim, todo mundo assistir esse Café com Drink, porque a Bárbara é muito didática, é um docinho de pessoa, adorei. Um docinho sem glúten, tá? Totalmente. Bom, vamos falar agora um pouquinho de relacionamento, né? Uhum. Ser casada com o Rafael e que mudanças esse diagnóstico trouxe na vida de vocês como casal? Bom, a gente namorou muito tempo, eu e o Rafael, antes de casar, a gente namorou uns 6 anos. Aí a gente casou em 2018. Meu diagnóstico veio no final de 2019, começo de 2020. Então, assim, a gente ficou um ano normal, assim, vida normal. E aí depois veio o meu diagnóstico. E no começo eu tinha muito receio de falar para ele, como eu já disse, eu tenho problema com isso, né? Eu tinha receio de falar com ele sobre não comer glúten em casa. Eu achava que eu não podia impor isso, e era algo que eu estaria prejudicando ele, talvez, não sei. E aí eu não falava sobre isso. E foi algo que partiu dele. Ele falou: Ó, não dá mais para ter glúten em casa, não vou comprar mais. E a gente vai tirar tudo que tiver glúten daqui. Na época, ele gostava de tomar aquela cerveja mais gourmet, sabe? Ele gosta daquelas amargas. Então, ele comprava uma por semana para experimentar de marcas diferentes. Era uma única garrafinha long neck que ele tomava por semana. Então, por um tempo, ele ainda comprou essa cerveja, só que eu estava na época da hipervigilância. Eu ficava olhando para ele tomar, onde ele punha a mão, eu ficava olhando e falava, vou ali passar um paninho com álcool para ver se dá uma amenizada. Eu ficava muito tensa com ele, com a cerveja ali. E para tomar cerveja, um amendoinzinho é muito bom, né? Então ele tinha um amendoim ali japonês para comer. E aí, depois de um tempo, ele mesmo, até isso, ele cortou. Porque, como eu disse lá no, acho que foi no primeiro bloco, eu fazia comida com glúten para mim e sem glúten para ele. Então eu fazia separado. Por que que eu fazia isso? Não sei, coisa da minha cabeça, porque ele nunca me pediu para fazer isso. Eu ia montar marmita e eu achava que a dele eu devia montar sem glúten, com glúten. Com glúten. Então, aí eu fazia isso. Mas, então, ter partido dele, para mim, foi muito importante. Porque como eu tenho essa dificuldade em, al- em algumas coisas, assim, de falar, de pensar que a pessoa pode achar que eu tô sendo exagerada, eu foi algo que me deu uma tranquilidade. Falei, não, aqui eu posso falar, aqui eu posso falar o que eu tô pensando e o que eu acho que precisa ser feito. Então ele foi sempre meu parceiro assim de antes do diagnóstico. Eu ficava sempre muito preocupada com gasto de remédio, porque assim, somos dois, nós não éramos CLT quando a gente casou, eram os dois autônomos que recebiam assim um valor fixo mensal, mas não tinha segurança nenhuma de trabalho por não ter registro. Então, a gente não ganhava tão bem, nosso orçamento era bem justinho, assim, o que entrava já saía para pagar a conta mesmo. Então, eu tinha muita preocupação em relação aos gastos que eu acabava acarretando por conta da minha saúde. Então, eu sempre me senti culpada por isso. Então, você imagina na hora que veio a bomba da comida sem glúten, que eu comecei a ver as coisas mais caras. Então, eu me culpava muito, eu ficava pensando, nossa, coitada, ele trabalha praticamente para custear minha vida. E isso me pesava muito. Mas, graças ao companheirismo dele e à forma como ele lidou com
com o diagnóstico, com as necessidades de pagar alguns exames, de da gente pagar junto algumas consultas médicas, isso foi me deixando mais tranquila. Então, graças a Deus eu posso dizer que eu tenho um marido que não é celíaco cientificamente, mas ele se tornou celíaco junto comigo. A nossa casa é uma casa celíaca. Aqui não entra glúten, nem hipótese alguma, não entra mais glúten aqui. Até esse gosto dele por cerveja se tornou gosto por vinho, porque não tem glúten, né? Então isso ele pode comer tranquilo aqui. Mas eu tive alguns relatos de pessoas no Instagram, nessas trocas que a gente tem com algumas pessoas, de mulheres que foram deixadas pelos maridos por conta da doença. Algumas foram deixadas porque o marido disse que não ia ficar casado com uma mulher doente. Outros disseram que a pessoa era exagerada e que escolheu viver a vida sem glúten e que ele não escolheu, então ele ia embora. Então, assim, a gente vê que, infelizmente, voltando à história da desinformação, eu acho que além da desinformação nesses casos, é falta de empatia e eu ouso dizer que até falta de amor, porque eu acho que quando a pessoa te ama, ela vai te amar da forma que você for, com os seus problemas e com as suas virtudes. Então, a saúde não é algo que a gente escolhe, é algo que a gente aprende a lidar no decorrer do caminho, né? Então, assim, diferente do que esse marido falou para essa mulher, ela não escolheu viver sem glúten. Ela não tem escolha. Você escolheu deixá-la por conta de uma condição. Mas ela não pode escolher se ela vai comer glúten ou não. Não é uma opção. É uma questão de saúde. Então, assim, eu percebo que, infelizmente, a gente tem esse lado aí das pessoas que não entendem, que não tem o mínimo de empatia, não quer saber, não quer abandonar ali o pãozinho francês de comer em casa, porque a outra pessoa que é celíaca, ela que se vire mesmo. Eu entendo que tem casas que mantêm o consumo de glúten e que dá certo, porque as pessoas se respeitam, porque a pessoa que come o glúten, ela toma cuidado para não contaminar a outra, ela sabe onde ela pode comer, o utensílio que ela tem que usar para não contaminar a outra. Então, assim, eu entendo que é possível, mas quando há esse respeito, essa empatia, porque quando a pessoa continua comendo glúten, achando que o que você está fazendo é sua escolha, ela não vai tomar o cuidado que tem que ser tomado. Então, tem essa questão, né, do relacionamento, mas trazendo para o meu relacionamento, foi algo que me fez até criar mais admiração pelo Rafael. A forma como ele resolveu lidar com isso, né? De abrir mão de trazer glúten aqui para casa, abrir mão de pedir um iFood, para viver essa vida realmente comigo, a vida celíaca. Claro que quando no trabalho dele, ele vai trabalhar presencial, por exemplo, ele almoça onde ele quiser e come o que ele quiser. Mas aqui em casa, ele decidiu que não ia mais entrar. E eu me sinto aliviada por isso, porque eu acho que eu sou uma pessoa que não daria certo em dividir o ambiente, porque isso me causaria ansiedade, isso me causaria um medo excessivo de me contaminar a qualquer momento. E ter essa segurança dentro da minha casa é algo assim que para mim é de extrema importância. Então, a gente, graças a Deus, lidou de uma forma saudável e muito boa. A gente consegue ter esse companheirismo de dele me ajudar, eu ajudá-lo e seguir a vida da forma que ela vai se apresentando. Na sua descrição aí do seu relacionamento com o Rafael, parece aí que tem muita companheirismo, compreensão, Sim. planejamento, amor. Além disso tudo, o que que mais ajuda vocês navegarem aí esse refúgio sem glúten que se tornou a sua casa e a sua vida? Eu acho que nós dois viemos de lar cristão, né? Os dois. Então, nós dois somos criados em igrejas diferentes,
mas com os mesmos princípios. Então, desde o início do relacionamento, a gente divide, né, o que é importante para ele, o que é importante para mim, o que nós temos como verdade, o que nós temos como diretriz de vida, princípios a seguir, e a gente sempre se alinhou muito nisso. Eu acho que o alinhamento, o diálogo e conseguir ter o mesmo pensar, não pensar igual, porque somos duas pessoas diferentes. Por mais que tenhamos sido criados em religiões iguais, vamos dizer assim, nós temos famílias diferentes, com histórias diferentes. E às vezes o que para ele é importante, para mim não é tanto, e o que para mim é importante, para ele não é tanto. Então a gente, esse diálogo dele entender o que é importante para mim e eu entender o que é importante para ele, por mais que para nós talvez não faça sentido, é algo que é importante num relacionamento, assim, num casal. Na verdade, eu acho que em qualquer relacionamento, né, de amizade, tudo, quando você consegue ouvir o outro, por mais que você não concorde, você respeita a forma com que ele pensa, expõe, tem a liberdade de expor como você pensa, e vocês se respeitarem a partir dali e conseguirem chegar num ponto de equilíbrio, porque eu acho que relacionamento também é isso, né? São sessões, não dá para um só ceder. Eu acho que os dois precisam ser maleáveis, né? Tem coisas que são inegociáveis, mas tem coisas que dá para você conseguir ceder de um lado, ele cede de outro, e aí a gente consegue alinhar os propósitos, né? Como a gente quer que a nossa família seja formada, porque a gente pensa a gente já se sente uma família, né? Uma família de dois, é a nossa família. Mas a gente quer constituir uma família com um filho, dois filhos, não sei. Mas é a forma que a gente escolheu caminhar juntos, né? Seguir o propósito, ser uma pessoa só. Nós somos um casal, então a gente precisa alinhar as nossas expectativas, as nossas vontades e conseguir aí encontrar um ponto em comum. Claro que tem muita briga, né? Muita discussão ali para conseguir se alinhar e chegar num ponto em comum, mas em relação ao diagnóstico, a seguir a vida sem glúten, foi algo que, assim, não teve uma discussão, foi algo assim, vai ser assim. E os dois concordaram e foi tudo muito tranquilo, graças a Deus, porque eu tinha muito medo disso, de me relacionar, depois, eu já era casada quando eu tive o diagnóstico, mas eu ficava pensando, meu Deus, se eu tivesse me relacionado com uma pessoa que não entendesse a minha necessidade, eu ia, com um ano de casamento, eu ia, sei lá, arruinar o casamento. O casamento seria arruinado por isso, porque ele não ia entender o que eu estou passando e qual era a minha necessidade. Então, eu acho que deu certo por essa questão do companheirismo, amor, entender que somos juntos uma pessoa, que a gente precisa se alinhar e que a gente está aqui um para ser auxílio do outro, né? Para apoiar o outro no que a vida apresentar para gente por aí. Eu acho que é isso. E mesmo quando há esse alinhamento, esse diálogo, a vida também apresenta problemas. Tipo, você Sim, poderia dar exemplos de alguns problemas, claro, relacionados à doença celíaca que vieram para vocês como casal e como que vocês dois resolveram isso? sim. É, Além desse que você citou, né? Que você também já citou aí, o problema de criar um refúgio, né, em que você se sim, sentisse segura, né? Já que lembrando que o sim. mundo não seguro para o celíaco. Sim, sim, o mundo é cheio de glúten. Então, uma das coisas que surgiu assim de problema é que justamente, mais uma vez, por esse meu problema de pensar muito no que os outros vão pensar, ele ter que me ajudar em alguns momentos de ele falar com as pessoas. Porque, principalmente assim, eu sempre tive uma posição assim, ó, quando é a minha família,
eu converso, porque é a minha família. E a gente sabe que eu considero a família dele minha família também. Mas a gente sabe que é diferente. Então, por exemplo, meu pai e minha mãe, eu lidava. Agora, quando eram os pais dele, para explicar sobre isso, às vezes eu falava para ele, ó, toma a iniciativa você, porque para mim às vezes é difícil. Você é filho, então às vezes para você fica mais fácil. Então, ele iniciava. Às vezes, quando a gente ia em algum lugar e tinha que explicar sobre a doença celíaca. Às vezes até em algum restaurante que cobrava por pessoa, para eu explicar que eu não ia pagar porque eu não ia consumir por conta da doença celíaca, eu falava para ele, você pode explicar? Porque eu, às vezes, para mim é difícil, eu travo. Então, esse foi um problema também que veio e que a gente foi tentando solucionar junto, porque ele tem dificuldade também. Então, por exemplo, a gente vai no restaurante, quem chama o garçom sou eu. Ele não consegue chamar o garçom, ele tem dificuldade. Mas ele teve que se adaptar para conseguir me ajudar também a explicar sobre a doença celíaca. E hoje, todo lugar que ele vai, assim, que surge o assunto, ele explica sobre doença celíaca super bem. Legal. Qual que seria aí sua mensagem para quem tem, para uma pessoa que tem um parceiro celíaco? O que que você diria aí para essa pessoa? Olha, a pessoa celíaca precisa viver longe do glúten, isso a gente já sabe. Mas a pessoa celíaca que vive longe do glúten e tem apoio do parceiro, da parceira, essa pessoa consegue lidar com a situação de uma forma mais leve. Porque a gente precisa ter em alguém uma, um refúgio. Eu não acho que a gente tem que depositar nossa dependência emocional em uma pessoa, mas a gente tem que ter uma pessoa que a gente se sinta à vontade para falar as coisas que são difíceis, para falar como a gente se sente, e o companheiro de celíaco precisa ser muito parceiro nisso. Para entender o que a pessoa está passando, para entender que no dia que ela não está bem, porque ela não pode sair para comer, é, ela só precisa ser acolhida. Ela precisa só que você esteja ali do lado, que você entenda. Talvez você não vai entender na pele o que é passar por isso, mas de você estar ali e falar, olha, eu tô aqui. O que eu posso fazer para te ajudar? E entender que não é uma opção. A gente não tem a opção de escolher se a gente vai seguir a vida assim ou não. É claro, existe o livre-arbítrio e você vai decidir pela sua saúde, se você quer, se você vai se tratar ou não. Essa escolha você tem. Mas a partir do momento que você escolhe, que você vai tratar a sua doença para não ter consequências, não é uma escolha comer o glúten ou não. Você escolhe se você vai fazer o tratamento ou não. Mas o tratamento você não tem opção de escolher. O tratamento é ficar sem glúten. Então, não tem opção. Então, eu acho que a pessoa que acompanha o celíaco, ela precisa ter empatia para entender o que ela tá passando, a pessoa está passando, paciência, porque vai ter momentos que a gente vai explodir. E não é com você, não é com o parceiro, é com a gente mesmo, é o conflitos nossos. E a gente só precisa que a pessoa esteja do lado e olhe para a gente com amor, com respeito, entenda o processo que a gente está passando. A gente precisa de uma pessoa para ajudar a gente, que às vezes numa conversa com familiares ou amigos, as pessoas começam a duvidar, né, da doença, duvidar que os cuidados são esses mesmos, que não é, está sendo extremista demais. E às vezes a gente precisa que o parceiro que vive com a gente, que vê o que a gente passa com a contaminação, vê o nosso dia a dia, se posicione nesse momento e fale, olha, é isso, é realmente isso, ela não está exagerando, é isso. Não que a gente precise de validação, mas a gente às vezes vai precisar de um apoio, de alguém que nos dê esse suporte perante as outras pessoas, porque como mais uma vez eu já disse, falta informação, algumas pessoas vão ouvir e vão achar que você está exagerando, porque elas nunca ouviram falar disso. E às vezes precisa de ouvir de uma outra pessoa também. Então, eu acho que o acompanhante de celíaco, o parceiro, marido, esposa, filho, mãe, pai,
precisa é exatamente isso: estudar sobre, saber o que é a doença celíaca, para conseguir auxiliar o celíaco da forma que ele estiver precisando naquele momento, seja emocionalmente, seja criando ali uma comida que ele está com vontade, para mostrar que você se importa. Eu acho que são esses pontos que são mais principais, assim, para quem acompanha o celíaco. Você tem alguma mensagem para um casal que está iniciando aí essa jornada ou tomando a decisão de cuidar da saúde? Paciência, calma, porque quando a gente descobre o diagnóstico, alguns médicos falam, ó, tem que jogar tudo fora. Quando aconteceu com a gente aqui, o que eu lia na internet de relato era que eu tinha perdido todos os meus utensílios. Eu tinha casado fazia um ano, as coisas eram novas. Então, assim, a gente parou para olhar e falou: o que que nós vamos fazer? Nós não temos condições de comprar tudo novo. E aí, juntos, a gente foi procurando aí uma saída. Algumas coisas a gente realmente teve que se desfazer, porque não tinha como higienizar. Outras coisas a gente higienizou e continuou usando, porque não dá para você construir uma cozinha nova, de repente, não é todo mundo que tem essa condição. Então, eu acho que é algo que precisa ter calma, mas companheirismo, de vocês irem fazendo isso junto. E a pessoa que não é a celíaca precisa ajudar a pessoa que é celíaca a olhar o que é exagero e o que não é. Porque, às vezes, por medo, a gente acaba criando algumas coisas na cabeça nessa hora de de vasculhar a casa para ver onde tem o glúten. E tem coisas que não, não são relevantes, sabe? E a pessoa que está de fora convive com você, sabe o que você passa. Estudou sobre a doença, sabe? Ela vai te olhar e falar: olha, eu acho que não é bem assim. Vamos dar uma pesquisada melhor para ver se precisa disso mesmo, ou se não, às vezes a gente não está exagerando. Não chame o celíaco de doido e de exagerado, tá, gente? Com jeitinho. Fale para ele, vamos pesquisar juntos para tentar entender aí a melhor forma de fazer. E eu acho que é isso, sim. Precisa de companheirismo, não tem outra palavra. Precisa de empatia e companheirismo. Tenham calma, tenham paciência, não tentem tirar tudo de uma vez, porque vai pirar. Vai gradativamente. Hoje a gente vai olhar a cozinha aqui e tirar os utensílios que são porosos que não vai ter como limpar. Tira os utensílios. Uma outra leva aí, se dá uma olhadinha nos pratos para ver se acha que tem que trocar ou não. Se puder também trocar. Se não, faz uma higienização e bola para frente. Vai fazendo as coisas aos poucos. Não pense que tem que fazer isso do dia para a noite, porque é impossível fazer do dia para a noite. É algo que tem que ser gradativo até para não ser tão impactante. Então, é basicamente isso. Agora aqui para finalizar esse bloco e a sessão com conselhos, né? Conselhos da Bárbara. Você mencionou aí no grupo, na comunidade celíaca, mulheres que passaram aí por términos de casamento, relacionamento por conta da doença. É, o que que você poderia dizer para essas mulheres e também para pessoas celíacas que têm receio aí de não encontrar alguém especial na vida por causa da doença? O que que você diria aí para essas pessoas? Olha, quando uma dessas pessoas me procurou, a minha vontade, que ela me procurou antes de acontecer do divórcio, né? E aí ela contou, assim, que ela estava desempregada na época, então ele que tinha que comprar comida, e ele reclamava de comprar comida sem glúten, reclamava das comidas sem glúten e tal. Minha vontade era falar para ela: manda ele a merda, Gente, pode vai falar merda embora, aqui? No YouTube? Não sei. Ok, não tem problema. corta. Ai,
Gente, eu não tenho como cortar, não sei, vai assim mesmo, Bárbara. Ai, meu Deus. Depois você me manda que eu qualquer coisa peço pro meu marido cortar, que ele sabe mexer. É, ai, até perdi o rumo. Ai, que Não, louco. aí Não pode. você falou que você queria mandar o cara para aquele lugar, que ela estava te contando antes disso Isso, acontecer. isso. Aí, eu, com muita calma, eu falei, olha, tenta conversar com ele, explicar que não é uma escolha sua, que isso é, infelizmente, é uma doença que vai ter que conviver com isso, mas tenta conversar, tenta explicar, né? E, enfim. Mas, eu até perdi o rumo aqui depois. O que que nós estamos falando? Eu te perguntei assim, que conselho você daria? Gente, mas não foi nada demais. Toda hora a gente manda os outros, né? Passear, digamos assim. É, qual conselho você daria para pessoas que Ah, terminam verdade, verdade. isso? Primeiro, para quem não conseguiu, quem não namora ainda e tem medo, receio de não conseguir alguém que entenda essa condição, você vai encontrar alguém que entenda a sua condição. Se a pessoa amar você de verdade. Se a pessoa gostar de você de verdade, ela vai aceitar a sua condição. Eu não digo que todo mundo está disposto a tirar o glúten de casa, porque existem casais que vivem muito bem, ele comendo glúten em casa e ela não. Com o que eu falei, respeito, cuidado. Ele não está fazendo isso porque ele não concorda com ela ou porque ele acha que ela está exagerando. Porque eles optaram a seguir dessa forma. Mas existe respeito, existe o cuidado. Então, eu acho que não tem que ter medo de não encontrar alguém. Eu acho que você tem que ter medo é de encontrar alguém que não te respeita. Agora, é, você vai encontrar alguém que te respeita se a pessoa gostar de você. Se a pessoa gostar de você, ela vai te acolher com todas as suas virtudes e todas as virtudes, todos os defeitos e todas as limitações. Então, eu acho que é um medo que a gente não precisa ter, mas eu sei que a gente tem mesmo, mas não precisa ter. E o casal que tem aí, um dos dois que é celíaco e uma das pessoas que não aceita a doença celíaca, eu acho que algo que é importante a gente entender é que a gente não pode pôr a expectativa no outro do que a gente é. Em outros assuntos, às vezes a gente faz isso, a gente quer que o outro haja com a gente como a gente agiria com ele. E as pessoas não são iguais. Cada um age de uma forma. Eu acho que se você consegue sentar e conversar com essa pessoa, e explicar a sua condição, e ela entender que isso não é uma opção sua, e é algo que aconteceu e que agora o que resta é seguir daqui para frente, sem o glúten, vocês conseguem alinhar ali o que vai ter glúten, onde na casa vai ter glúten, onde na casa não vai ter glúten, para você conseguir se sentir seguro. Estabelecer aí uma rotina na casa que não te traga peso, que te traga segurança desta forma. Agora, se a pessoa não quer entender, acha que você está exagerando, acho que a gente precisa, não sei como eu vou dizer isso, mas repensar algumas coisas. É só nesse ponto que essa pessoa não te respeita? Ou será que no casamento existem outras coisas que essa pessoa não te respeita? Acho que é algo muito difícil, algo muito profundo, que precisa ser avaliado, talvez com uma ajuda de uma terapia de casal, ou de pedir conselho para alguma pessoa casada há mais tempo, que possa ajudar vocês aí nessa dinâmica para tentar resolver esse problema, né? Para que isso não se torne um problema no relacionamento. Se a pessoa é religiosa, procurar, se for da igreja católica, um padre, da igreja evangélica, um pastor, ou das outras religiões, buscar alguém para poder trazer aí uma ajuda, uma colaboração, para tentar alinhar isso para que não se torne aí um problema que acabe com o relacionamento, que a gente sabe que ninguém casa para se separar, né? Então, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa tentar buscar aí uma solução, uma forma de um entender o outro, entender o lado do outro e resolver essa questão Uhum. de diferenças, né, de pensamento. Mas eu acho que a questão do respeito é algo que a gente precisa
parar para analisar mesmo. Será que essa falta de respeito já não vem de muito tempo, não vem em outras áreas? Essa forma talvez até abusiva de lidar, de impor que a pessoa tem que fazer o que ela quer, será que é algo que é só agora na doença celíaca ou é algo que vem de trás? Eu acho que é algo que precisa ser analisado e conversado para tentar resolver antes de qualquer coisa. Muito importante isso. Fica essa dica, tá? Para repensar, né? Será que não é algo aí Sim, que está transparecendo com relação à doença, mas será que não está em outras áreas também? Nós vamos sim. então para o último bloco, tá? E tô adorando. Então aí eu vou pausar aqui e a gente continua no último bloco, Combinado. falar finalmente sobre comida. Eba!